Vivian Thomas, o zelador negro que virou pioneiro da cirurgia do coração nos EUA em meio ao apartheid na década de 40 e 50. Vivian Thomas nasceu na Louisiana em 1910. Neto de um escravo, ele terminou o ensino médio com louvor em 1929. Após a quebra do mercado de ações em outubro, ele perdeu o dinheiro que havia guardado para pagar a faculdade, mas conseguiu um emprego como assistente de laboratório com o Dr. Alfred Blalock na Universidade Vanderbilt. Orientado em anatomia e fisiologia por Blalock e seu jovem pesquisador, Dr. Joseph Beard, Thomas dominou rapidamente técnicas cirúrgicas complexas e metodologia de pesquisa. Numa época em que o racismo institucional era a norma, Thomas foi classificado e pago como zelador, apesar de fazer o trabalho de investigador de pós-doutorado no laboratório de Blalock. Juntos, ele e Blalock realizaram pesquisas inovadoras sobre as causas do choque hemorrágico e traumático. Este trabalho posteriormente evoluiu para pesquisas sobre a síndrome de Crush e salvou a vida de milhares de soldados nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Blalock e Thomas começaram o trabalho experimental em cirurgia vascular e cardíaca, desafiando os tabus médicos contra a operação do coração. Em 1943, enquanto prosseguia sua pesquisa sobre o choque já na Universidade Johns Hopkins, Blalock foi abordado pela renomada cardiologista pediátrica, doutora Helen Taussig, que buscava uma solução cirúrgica para uma anomalia cardíaca complexa e fatal, de 4 partes chamada tetralogia de Fallot, também conhecida como síndrome do bebê azul. Thomas foi encarregado da tarefa de primeiro criar uma condição semelhante à de um bebê azul em um cão, e em seguida, corrigir a condição por meio de um procedimento chamado anastomose pulmonar subclávia. Em quase 2 anos de trabalho laboratorial, envolvendo cerca de 200 cães, ele demonstrou que o procedimento corretivo não era letal, convencendo assim Blalock de que a operação poderia ser tentada com segurança em um paciente humano. Durante o primeiro procedimento, em 1944, Thomas subiu em um banquinho atrás de Blalock, orientando-o durante a cirurgia. Quando o procedimento foi publicado na edição de maio de 1945 do Journal of the American Medical Association, Blalock e Taussig receberam o crédito exclusivo. Thomas não foi sequer mencionado. Thomas continuou na Johns Hopkins, onde treinou inúmeros cirurgiões durante a década de 1949, se tornando uma figura lendária, o modelo do cirurgião de corte hábil e eficiente. Mesmo que você nunca tivesse visto uma cirurgia antes, você poderia fazê-la porque Vivian fazia com que parecesse simples, disse o renomado cirurgião Denton Cooley, à revista Washingtonian, em 1989. Apesar do profundo respeito que Thomas recebia desses cirurgiões, ele não era bem pago. Às vezes ele trabalhava como bartender para complementar a renda, geralmente nas festas promovidas por Blalock. Isto levou à circunstância peculiar de ele servir bebidas às pessoas que ele havia ensinado durante o dia. Eventualmente, após negociações em seu nome por Blalock, ele se tornou o técnico mais bem pago da Johns Hopkins em 1946, e de longe o afro-americano mais bem pago na folha de pagamento da instituição. Em 1976, a Universidade Johns Hopkins concedeu a Thomas um doutorado honorário. No entanto, devido a certas restrições, ele recebeu o título de doutor honorário em Direito, em vez do doutorado em Medicina. A história de Vivian Thomas é contada no filme Quase Deuses, Something the Lord Made, de 2004.